eu acho que vale a pena a gente estar reforçando essa questão dos aparelhos convencionais, porque à medida que essa tecnologia nova vai chegando e vai tomando conta, mais empresas vão se empolgando, né, em ter aparelhos combinados, que a gente já vai falar, é como se os aparelhos antigos fossem sendo deixados de lado. E na verdade a gente sempre sobreviveu com os aparelhos convencionais, né? Então o mistério pra gente, a Carol tá bem envolvida comigo nisso, é descobrir, a gente descobrir antes de mandar para o teste de aparelho, quais são os bons candidatos, ou por perfil da pessoa, ou por grau de perda, ou por tipo de zumbido, que são os bons candidatos para melhorar do zumbido também com o aparelho convencional. Porque quer queira, quer não, tem muita cidade, principalmente do interior, que não tem ainda acesso às tecnologias mais recentes com combinação com o gerador de som, né? Então o que a gente tem tentado ver? Se os zumbidos nas frequências de até 4.000 Hz, que acho que talvez seja mais fácil para os aparelhos pegarem, para o grosso dos aparelhos estimularem e amplificarem, possam ser melhores candidatos. Se os zumbidos que têm um MML, né, um limiar mínimo de mascaramento mais baixo, podem ser também os melhores candidatos. E às vezes a gente se surpreende até com alguns zumbidos que são de 8.000 para mais, mas que são muito fáceis de mascarar em 3, 4 e 6.000. Né? Então isso a gente está tentando ajustar para dar para o otorrino uma ideia de prognóstico, né? Porque se ele está lá numa cidade onde não tem nenhum dos representantes, né, atuais com gerador de som, como que ele pode se virar que não seja tão tentativa e erro. Né? E mesmo porque assim, quando a gente vai atender um paciente para zumbido e hipertensão, a gente geralmente vai fazer audiometria de alta frequência até 16.000 Hz, tentar descobrir qual é a frequência, qual a intensidade desse zumbido e quando você faz isso, você consegue imaginar qual é a prótese auditiva que você vai fazer adaptação no paciente, quais os algoritmos que você vai corrigir e lembrar que assim, durante o dia que o paciente está usando o aparelho, tudo isso está acontecendo nesse enriquecimento sonoro via aparelho auditivo. A partir do momento que ele tira o aparelho auditivo, e aí, voltamos ao escuro? Não, aí sim pode inserir uma outra fonte durante a noite, ele está dormindo, entra uma outra fonte sonora, um chiadinho, a cachoeirinha. Todas aquelas de baixo custo. Tudo de baixo custo, e que daí ele continua fazendo o tratamento durante a noite, enquanto ele está dormindo. Né? E a gente tem que lembrar também que quando a gente fala do enriquecimento sonoro, para habituação, a gente gosta de escolher os sons que a gente chama de banda larga, neutros, e aí independe qual é a frequência do zumbido. Perfeito. O zumbido pode estar em 9.000 Hz e se você inserir um ruído de banda larga numa faixa de frequência maior, ele também vai ser cuidado. Né? Então, eu acho que é importante esses dados. Você me lembrou quando você falou do enriquecimento sonoro noturno, uma outra coisa que os pacientes fazem, às vezes até intuitivamente, mas é bom a gente corrigir. Eles colocam uma fonte sonora noturna, seja o fone, a fontezinha, a televisão, até pegar no sono e depois programam para desligar, né? Então, na verdade, o que está fazendo aí é tratamento de insônia, né? E a gente quer tratamento do zumbido, então é a noite inteira, todas as noites, porque o ouvido não desliga nunca, se possível, né? 24 horas. Né? Exatamente, então a ideia é que aproveite aquelas horas que está parado lá na cama, né? Na mesma distância da fonte sonora, que seja lá 6 horas, 7, 8, 10 horas que durma, aproveite esse tempo super precioso, porque o ouvido está lá, ó, apto para captar e o cérebro também para ser treinado. Então a ideia é assim, não desperdicem o instrumento que vocês já escolheram, né? Nada de programar para depois de meia hora do sono para desligar. Isso a gente vê também com o próprio aparelho. O paciente só quer usar o aparelho naquele momento de dificuldade. Ótimo. Quando vai no restaurante, quando tem várias pessoas falando. Só que não adianta eu colocar o estímulo por meia hora, 1 hora durante o dia e depois colocar na gaveta. A gaveta não precisa de aparelho. O ouvido a gente não consegue desligar, então ele tem que ficar 24 horas com estimulação sonora. Excelente. Então vamos passar agora para essa parte nova aí das próteses auditivas com esse recurso de gerador de som no mesmo aparelho. Como é que a gente faz com isso? Como que começa essa regulagem?
como a Tani falou, existem as próteses auditivas, os aparelhos auditivos convencionais. O que é convencional? Existe um microfone, entra o som, tem um amplificador. Quando eles são digitais, tem conversor AD, que é analógico digital, digital analógico, enfim. Tem todo um sistema de amplificação e vai sair no ouvido do paciente um som tratado, trabalhado e vai ser feita a correção da perda de audição. Aí existe uma outra linha de próteses auditivas que já não são tão as convencionais, que são mais direcionadas para o zumbido, que são aparelhos auditivos mais esse gerador de som. Então, existem dois blocos, o aparelho auditivo mais o gerador de som, onde este gerador de som, ele pode ser habilitado ou não habilitado. Este gerador de som, ele tem ruídos que podem ser dessa banda larga que eu falei, ou de uma banda mais estreita. Tem alguns aparelhos que você consegue fazer a regulagem de acordo com o zumbido que você já conheceu, da bufenometria, a frequência, a intensidade. Você tem como modular a intensidade, a frequência desse ruído, né, que é ou de banda larga ou de banda estreita, para você poder fazer o objetivo do que está sendo proposto nesse tratamento, que seria a habituação do zumbido, se esse for o caso. Existe uma outra linha ainda de aparelhos que tem o aparelho auditivo, o gerador de som, mas que não só com chiadinhos, mas com um tipo de música. Músicas que são alguns sons que por pesquisas mostraram que vão fazer essa habituação, que são relaxantes. O importante qual que é? Se é com o ruído ou com a música, qual que é o melhor? Não existe o melhor. Existe o que é melhor para aquele paciente. Que o paciente se adapta melhor. Que se adapte melhor. E todos esses tipos de combinação, né, que a gente vai falar de um aparelho combinado, você pode usar fazendo essas regulagens. Aí entra o papel do fonoaudiólogo fazendo uma adaptação focada para o zumbido, mexendo com frequência, com intensidade, modulação, seja no chiado, no ruído ou na musiquinha, né? Perfeito. E Carol, o paciente está lá, então aquele mais resistente que a gente sempre fala. Ele tem a perda, mas ele está só incomodado com o zumbido e você fala para ele dessas tecnologias e daí ele fala que ele só quer melhorar do zumbido. Como é que você lida com essa questão? Você regula só para o zumbido? Você regula para a perda também? Você programa diferente? Como é que você faz? Eu geralmente começo regulando para a perda, porque ele vai começar a perceber os sons que não estava percebendo e a gente vai ver como que aquele zumbido responde para isso. Então eu vou trabalhar na orientação, na expectativa dele. Geralmente eu começo com esse passo. Primeiro a amplificação, depois de uma semana ou 15 dias não teve nenhuma reação para o zumbido. Estou percebendo mais som, não percebo se eu respondo melhor ou não e meu zumbido está igual. Daí eu ativo o gerador de som. Cada paciente é um paciente, então se é um paciente que vem de fora, por exemplo, um paciente de Manaus, ele tem um dia para passar comigo, um dia de orientação, um dia de adaptação. Tem as alternativas dos aparelhos auditivos de pôr programas. Então a gente pode regular um programa para amplificação, um programa para gerador, um programa com os dois juntos. Então isso depende do que o paciente espera. Se é um paciente que ele não quer nada de perda, não me incomoda, está super resistente, só quer o gerador de som, eu ativo o gerador de som, mas tem essa opção. Então quando você estiver só em casa, muda para esse programa, vê no que melhora o zumbido, não deixa de usar. E aí a gente vai fazendo acompanhamento de perto para ver como que ele responde para isso. Como que você lida, Kátia, com essa flexibilidade, essa versatilidade dos aparelhos, no sentido de permitir mais de uma programação? Eu acho eles fantásticos, porque na verdade te dá para o profissional muito mais recurso para você atender o teu paciente. Então, por exemplo, naquele caso de paciente que eu falei, que ele vai tirar o aparelho auditivo e à noite ele vai ligar um gerador de som, se você tiver uma prótese auditiva dessas um pouco mais avançadas, onde ele tem aparelho auditivo mais o gerador de som, desde que não o incomode, ele pode dormir com o aparelho auditivo. Isso é uma outra coisa que é importante a gente falar. Não pode dormir com o aparelho auditivo, mas por que não pode dormir com o aparelho auditivo? Se incomodar, se machucar. Então, dependendo da anatomia do meato acústico, dependendo do tipo de material que está sendo utilizado nessa prótese auditiva, se é de silicone, como que é, isso vai fazer toda a diferença, porque de repente o tal do chiadinho ou da musiquinha, do som que está sendo enviado para esse ouvido, pode continuar à noite.
Não vai ter som para amplificar, porque ele não precisa entender nada durante a noite, mas tem um som que está sendo gerado para aí sim poder continuar o tratamento do zumbido. Então, a gente tem que lembrar, Tani, que a gente também tem paciente que não tem a perda de audição, né? Sim, sim. E aí, esses aparelhos são fantásticos, porque você desliga o aparelho auditivo e deixa só o gerador de som. Então, tem sim pacientes com audição normal, com zumbido, que se beneficiam dessa tecnologia, desde que, óbvio, a gente desligue o funcionamento de aparelho auditivo e deixa só o gerador de som. Sim, quando a pessoa tem só zumbido, não é tão problema, nem para o profissional, nem para o paciente. O problema é justamente aqui quando tem os dois e não quer ou aceitar ou mexer. Exatamente isso, né? Então a ideia é que pelo menos tenha uma opção ali para que fica na escolha do paciente, mas que a gente não deixe de oferecer uma opção que também vai estimular, melhorar a audição. Né? Pensando nessa questão da programação, Tani, é importante a gente também dar a opção para o paciente de experimentar só a prótese auditiva, desacionado o gerador de som, e a prótese auditiva com o gerador de som, e qual o tipo de som, para a gente saber qual que o paciente fica mais confortável. Porque um dos princípios de todo esse tratamento do zumbido é deixar o paciente confortável, não pode mais estressá-lo. Né? Se for um som que o incomoda, então é melhor deixar só a amplificação natural do aparelho auditivo. Perfeito. E vamos falar um pouquinho do tempo de teste domiciliar que vocês acham que é o ideal cada paciente com zumbido fazer com o aparelho. Porque a gente sabe que por aí afora, né, assim, existe uma média, né, pelo menos aqui em São Paulo e mesmo também fora de São Paulo, de o paciente que é candidato ir numa empresa mais perto da casa dele, ou que o médico indica, e fazer um teste, levar para casa, que eu acho que é uma coisa fundamental, né? E, em média, as empresas emprestam por um período de 7 dias. Eu tive um paciente, né, que era do interior de Minas, que ele contactou uma empresa, a empresa falou para ele ir numa sexta-feira, adaptou o aparelho e pediu para devolver na segunda-feira. Quer dizer, para dar a resposta na segunda-feira. Então, a gente vê coisas que puxam muito para diminuição desse tempo de testagem. O que você acha o ideal? Assim, como testagem, eu sei que a gente pode mexer nos aparelhos eternamente enquanto está fazendo o tratamento, mas como testagem, no período de deixá-lo tranquilo, seguro, de que é um investimento que pode ajudar o paciente? Tani, eu não consigo imaginar um paciente que não faça adaptação e experiência domiciliar. Não dá para imaginar, não existe. Assim, para realmente fazer um processo de reabilitação, de adaptação adequado, o paciente precisa, assim, no mínimo 4 semanas para poder estar sendo selecionado qual é o melhor aparelho auditivo, qual é a melhor regulagem e saber se o paciente está realmente tendo benefício. E é a nossa função de profissional fonoaudiólogo fazer o melhor custo-benefício para o paciente, saber qual é o melhor para ele. Não é porque é o mais caro é o melhor e o mais barato é o pior. Às vezes, dependendo do tipo da perda de audição, dependendo de como, da vida da pessoa, da demanda. Às vezes você não precisa de uma Ferrari para ir até a padaria, comprar pão, né? Não precisa. Às vezes você pode ir com um carro mais simples ou pode ir de bicicleta para a padaria comprar pão, desde que você consiga realmente dar os benefícios para o paciente. Então, tem que fazer um teste domiciliar, Dani, não dá para imaginar, colocar o aparelho, então quanto que é, faz o check, porque na hora, isso é importante a gente lembrar, na hora sempre fica bom. Os consultórios são silenciosos. Por mais que a gente simule, olha o barulho da chave, do bate-palma, faz todos os testes, o ambiente é silencioso. Como que a gente vai simular a vida da pessoa numa situação de consultório? Não dá, não dá. Então a pessoa precisa sim ir para o ambiente dela, para o barulho da descarga dela, para a voz do marido ou da mulher dele, para a situação da vida dele, para experimentar o aparelho. Claro, sem dúvida. E quanto tempo mais ou menos vocês acham que é o ideal? Um mês, né? No mínimo, assim, eu marco, posso falar? Claro. Da primeira consulta dela, eu marco 5 sessões. E ainda às vezes alguns pacientes precisam de algumas semanas a mais. Então, assim, ao meu ver, Tani, 5 sessões semanais. 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas. Então, consenso entre quem entende, né? E se preocupa com o paciente. Não dá para fazer um teste de curta duração. Essa é uma briga eterna com as empresas. Mas enfim, a gente vai ou direto, comendo pelas beiradas, um dia a gente chega lá...
Mas assim, vamos também falar para as empresas, assim, eles emprestam os aparelhos pra gente poder testar o aparelho e saber qual é o melhor. Então, tem mudado um pouco isso, porque as empresas têm deixado com a gente 5 semanas o aparelho emprestado pra gente saber se o paciente pode ou não, né? Então, acho que no passado isso foi muito pior, é uma luta diária, né? Que hoje em dia eles já estão entendendo que assim, não, deixa essas fonoaudiólogas testarem no tempo que elas quiserem, Deixa chato, deixa o otorrino, enfim. Exatamente. Bom, gente, o que a gente pode dizer aqui para quem está assistindo de público que é bom candidato para testar um aparelho com ou sem gerador, ou, né, mas não está querendo. Então a gente, como médico, detectou, é bom candidato, quer dizer, tem um zumbido muito antigo, não respondeu à medicação ou à dieta, a formas de tratamento mais rápidas, vamos dizer assim, e que tem algum poder de reverter ou de melhorar bastante o quadro na base, não respondeu, vai para a terapia sonora, mas não está muito afim. Você tem uns exemplos de aparelho aí para mostrar, para tirar o preconceito, pelo menos, de quem ainda acha que aparelho é um brutamontes enorme, etc. O aparelho tá igual o celular, então tá cada vez mais moderno, tá cada vez com um design diferente, tem cores, tem da cor do cabelo, pro adolescente tem as cores neons, então tá cada vez mais no mercado para desmistificar esse preconceito de que aparelho é coisa de gente velha e é grande e ocupa a orelha toda. Então aqui eu tenho alguns modelos, eu não sei onde que tá. Aponta pra câmera ali, ó. Isso, podemos colocar aqui para ficar bem... Se põe não podia faltar laranja. Laranja tá ali. E esse daqui, olha aqui, ó. A cor do meu cabelo. Eu vou botar o meu aqui, ó. Cabelo curtinho, fininho, né? Se bem que a câmera tá longe. E aparelho laranja, né? Fica escondidinho aqui, atrás né? da orelha. Então, assim, numa boa. Tem uma pergunta pra você, se é a terapia sonora com música. Vale a pena ou não vale a pena? Eu sou suspeita. Eu sei. Sou super suspeita. Eu acho que a música é tudo de bom, ela faz coisas no cérebro que a gente nem imagina, ativa hemisfério direito, ativa hemisfério esquerdo do cérebro e ela é muito prazerosa. Então, assim, vale a pena sim. Eu tenho muitos casos de sucesso com terapia sonora com música. Vale muito a pena. Não, com certeza. Acho que música é tudo de bom. Tudo de bom, resumiu pra caramba, né? Bom, o que eu queria que vocês puxassem a sardinha também, ó. Tem fono assistindo a gente aí, que, aliás, que não só que está assistindo, mas que outras que nos assistem em outras oportunidades, que tem uma rotina de trabalho com aparelho de audição, ou mesmo com audiometria, com a avaliação, e nem pergunta de zumbido, né? Recebe do paciente, prestadora de serviço, recebe do otorrino o pedido para fazer exame e devolve. Então, não é ela que tem o envolvimento com o paciente. O que a gente poderia falar para essas fonos? Às vezes, esse paciente ele até está dando uma resposta errada, porque ele entra na cabine, ele põe o fone, está naquele silêncio absoluto, o zumbido dele está nas alturas. Então, fica difícil para concentrar no exame. Então, é bom sempre chamar atenção, porque às vezes ele tá deixando de responder porque está sentindo incômodo, né? Então, chega na frequência do zumbido. É um zumbido que tem uma frequência menor, tá? Por exemplo, até 8.000 Hz. Chega naquela frequência, ele fica na dúvida se foi o estímulo ou se foi o zumbido. Então, ora responde, ora não responde. Não é porque ele não quer responder da maneira correta, ele está na dúvida mesmo. Então, se você já sabe que o paciente tem zumbido, você sente que ele está dando uma resposta que ora está incompatível com o que você espera, por uma questão de anamnese, você chama a atenção para ele, ó, aqui tem estímulo, mostra como é o estímulo, mostra a hora do estímulo. Ou troca o estímulo, isso, né? Ou troca o estímulo. Qual que é o real e o que é dele. Perfeito, porque até a gente quando recebe o paciente já com a áudio feita, sem determinados cuidados, quando a gente vai explicar da perda de audição, né, que muito comumente aparece, o
paciente não acredita que deu perda, porque ele vem e fala assim, não, mas é porque eu confundi com o zumbido com o som do aparelho. Então a ideia é que seja feito uma áudio que não dê dúvida para o paciente, que ele tem perda, tem mesmo. Não é porque ele confundiu coisa nenhuma. Não, né? E isso é importante assim, a fono que não pergunta do zumbido, pela estatística a gente sabe que são muitos os pacientes com perda de audição que têm zumbido. Então, é importante inserir esse tipo de pergunta na anamnese, na entrevista inicial, mesmo que o paciente tenha vindo somente para fazer uma avaliação audiológica encaminhada pelo otorrino, mas é nossa obrigação conhecer esse paciente. Então, saber como que é o hábito de vida desse paciente, qual é o tipo de alimentação desse paciente, se ele tem o zumbido, qual o tipo de zumbido que ele tem, se incomoda, se a perda incomoda mais que o zumbido, ou se o zumbido incomoda mais do que a perda, e na hora que vai para a cabina para fazer, seguir esses dados que a Carol falou e estar atento, porque senão pode prejudicar totalmente até a avaliação, o resultado da avaliação. Claro. Então, falaram super bem. E eu vou puxar para mim a sardinha de falar para os otorrinos que não valorizam o zumbido e que não conhecem o trabalho das fonos de adaptação de aparelho, né? Então, isso eu vou dizer, ó, mudou a minha vida trabalhar diretamente com fono. É um universo que a gente não tem noção, a gente não é formado para isso. Então, o otorrino que só encaminha e daí não tem noção do que acontece, está perdendo muito. Então, fazer parceria, já que o trabalho é fundamental, o otorrino se dá bem com o fono, fazer esse trabalho ser entrosado é uma coisa de crescimento para ambos. E zumbido é o exemplo de problema, de sintoma multidisciplinar e interdisciplinar que a gente acaba tendo que lidar. Bom, gente, como tudo que é bom dura pouco, a gente até já passou do tempo, eu quero só finalizar chamando a atenção para uma coisa a mais do Novembro Laranja, tá? A gente está massacrando nas redes sociais informação, querendo atingir pelo menos 1 milhão dos 28 milhões de brasileiros que tem essa estimativa de ter zumbido todos os dias, de 1 a 30 de novembro. Quem estiver conectado com a gente no Facebook, no Twitter, no blog, no Instagram, vai receber informação de qualidade. E aqui as 3 pessoas, é isso? A Ana Flávia, mais do que rápida, já sorteou aqui, ó, nossas 3 mulheres, mulher é tudo de bom, né? 3 embaixatrizes que vão ser aqui, embaixatrizes do Novembro Laranja. Jussi, Regina, Aline, mande o endereço pra gente, postar pra você, mandar pro correio pra vocês. A outra é interior de São Paulo e a outra é Salvador. Ótimo, excelente.